O fogo, ele pode ser o nosso maior inimigo em um ambiente de trabalho, na verdade. Entender como ele nasce, como se espalha e, claro, o mais importante, como pará-lo, vai muito além de uma obrigação. É o que separa a segurança de um verdadeiro desastre. Então, hoje, a gente vai decifrar a ciência por trás do fogo, transformando a teoria em ações que realmente salvam vidas. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai passar por 6 pontos bem importantes. Primeiro, a receita do fogo, o famoso tetraedro. Depois, vamos entender o motor dele, que é o calor, e analisar sua anatomia, de uma simples faísca até o inferno. E aí, a gente chega na parte principal: como quebrar essa receita e usar esse conhecimento para proteger o que realmente importa. Para combater qualquer inimigo, a primeira coisa é entender como ele funciona. E no caso do fogo, tudo, absolutamente tudo, começa com essa forma geométrica, o tetraedro do fogo. Vamos pensar nesse tetraedro como uma receita com 4 ingredientes indispensáveis. Para que o fogo exista e continue queimando, todos os 4 precisam estar ali, juntos ao mesmo tempo. Se a gente tirar um deles, um só que seja, a receita desanda. O fogo simplesmente não começa ou, se já começou, ele apaga. É um equilíbrio, sabe? Bem delicado. E que ingredientes são esses? Primeiro, o calor, que é a energia que dá o pontapé inicial. Segundo, o combustível, que é o que queima, né? Pode ser madeira, papel, gás. Terceiro, o comburente, que na maioria das vezes é o oxigênio do ar que a gente respira. E por último, mas não menos importante, a reação em cadeia. É ela que amarra tudo isso, o processo químico que mantém as chamas vivas. Desses 4 elementos, o calor é o verdadeiro motor que faz um incêndio crescer e se espalhar. Entender como essa energia se move é a chave para a gente conseguir prever o comportamento do fogo. Bom, o calor se move de 3 jeitos diferentes. Primeiro, a condução, que é pelo contato direto. Pensa numa viga de metal esquentando de uma ponta a outra. Depois, a convecção, que é o calor se movendo através de líquidos ou gases. Sabe a fumaça e o ar quente subindo? É isso. E por fim, a irradiação, que é a energia que viaja em ondas. É aquele calor que a gente sente de uma fogueira, mesmo de longe. E aqui está o pulo do gato. No incêndio de verdade, esses 3 métodos não trabalham sozinhos. De jeito nenhum! Eles formam uma equipe devastadora. A irradiação aquece uma parede que está longe. Essa parede conduz o calor para o outro cômodo, enquanto a convecção leva os gases super quentes lá para cima, espalhando perigo para os andares superiores. É uma combinação muito perigosa. Tá, mas e daí? Como é que esse conhecimento todo se aplica na prática, no dia a dia de um prédio, de um local de trabalho? A resposta está bem aqui. É uma aplicação prática brilhante. A gente sabe que a convecção leva o calor e a fumaça para cima, certo? Pois é exatamente por isso que os sprinklers e os detetores de fumaça são instalados no teto. Eles ficam lá na posição perfeita para pegar um incêndio bem no comecinho, usando a própria física a nosso favor. Um incêndio não aparece do nada como uma bola de fogo gigante. Não. Ele evolui com o tempo, ele tem fases, desde um foco bem pequeno até um ambiente inteiro tomado pelas chamas. Essa curva aqui é tipo o batimento cardíaco do incêndio. Repara bem na fase de crescimento. A temperatura não sobe de pouquinho em pouquinho, ela dispara. Essa janela de tempo logo depois da ignição é o momento mais crítico de todos. É a nossa única chance de agir antes que o controle seja totalmente perdido. E dentro dessa fase de crescimento tem um ponto de virada, um momento extremamente perigoso chamado flashover. Mas o que é esse tal de flashover? Imagina o seguinte, o calor que se acumulou no teto fica tão, mas tão intenso que ele irradia para baixo com força total. De repente, tudo no cômodo, a cadeira, a mesa, o tapete, tudo pega fogo ao mesmo tempo. O fogo deixa de estar dentro do ambiente e passa a ser o próprio ambiente. É um ponto sem retorno. Ok, já entendemos como o incêndio começa e cresce. A pergunta que fica é: como a gente para isso? A resposta está em desfazer aquela receita original. A lógica para apagar um incêndio é, na verdade, bem simples e elegante. Se o fogo precisa de 4 elementos para existir, o que acontece se a gente tirar um deles? A gente quebra o tetraedro. Qualquer lado que a gente remover, a reação em cadeia para e o fogo apaga. Vamos ver agora como esse princípio se transforma nos métodos práticos, aqueles usados todos os dias por bombeiros e brigadistas. O mais famoso de todos é o resfriamento, que ataca direto o lado do calor. A água é tipo uma esponja de energia. Ela tem uma capacidade incrível de absorver calor. Quando a gente joga a água no fogo, estamos roubando a energia dele, esfriando o combustível até ele não conseguir mais queimar. Simples assim.
Depois temos o abafamento. Esse aqui mira no comburente, ou seja, no oxigênio. Sabe quando a gente tampa uma panela pegando fogo ou usa um extintor de CO2? A ideia é a mesma, empurrar o oxigênio para longe e colocar algo que não queima no lugar. Sem ar, sem fogo. O terceiro método é o isolamento. O foco aqui é tirar o combustível da jogada. Isso pode ser fechar a válvula de um botijão de gás ou afastar materiais inflamáveis de perto das chamas. A estratégia é deixar o fogo consumir o que já está queimando, mas sem dar mais comida para ele. E, por último, o método mais sofisticado, a quebra da reação em cadeia. Alguns agentes extintores, como certos pós-químicos, são bem inteligentes. Eles não mexem nem no calor, nem no combustível, nem no oxigênio. Eles agem direto na química da chama, interrompendo a reação em nível molecular. É como desligar o interruptor do fogo. E assim a gente chega ao final, onde todos os pontos se conectam. Entender o tetraedro, como o calor se propaga e os métodos de extinção não é só um exercício acadêmico, de forma alguma. Para quem trabalha com segurança, esse conhecimento é a ferramenta mais importante. É a base para prevenir incêndios, para projetar sistemas de segurança que funcionam e, acima de tudo, para tomar a decisão certa, na hora certa, durante uma emergência. É um conhecimento com consequências muito reais. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. A teoria é o nosso mapa, mas na hora do vamos ver é a prática que nos guia. Saber, quase que por instinto, qual lado do tetraedro atacar é uma habilidade que salva vidas. Então a pergunta que fica é: se cada um de nós entende seu papel nessa missão de quebrar a corrente do fogo, porque no final das contas, quando se trata de fogo, o conhecimento é e sempre será a nossa primeira linha de defesa.